Bom, hoje eu vou estar ensinando para vocês como bordar um chinelo. Eu só gosto de usar a havaiana, vai da opção de cada um. É um chinelo, né, de borracha, como bordar para ficar lindo desse jeito, maravilhoso. Eu uso vários tipos de pedraria, aí vai do gosto de cada um. Para um chinelo número 37, 38, como esse, eu vou estar usando 4 metros de fita de cetim. Eu compro o número 0 ou no máximo número 1. Por quê? Porque a fita de cetim eu passo dentro das pedrarias para poder fazer esse trançado e passar dentro das pedrarias, dentro da bolinha de pérola, dentro das folhinhas, né? Dentro de cada pedrinha aqui, cada pedraria. Então, a fita de cetim não pode ser muito grossa. Então, vamos ao passo a passo. Bom, se é a primeira vez que você vai bordar um chinelo, né, com fita de cetim, eu indico que você corte, como eu disse, se o número do chinelo é 37, 38, vai 4 metros de cada cor de fio. Eu indico para você cortar 2 fios, desculpe, 2 cores de fitas diferentes, porque para você aprender como trançar e não se confundir na hora de trançar. Depois, com o decorrer do tempo, você pode usar uma cor só. Depois que você pegar a habilidade, aí você consegue usar tanto o fio que vai ficar, a fita, desculpa, que vai ficar na parte de cima como na parte de baixo, você pode usar da mesma cor, tá? Mas hoje eu vou estar ensinando a usar 2 cores diferentes. Eu já fiz o pé direito, agora eu vou fazer o pé esquerdo, copiando do pé direito. Lembrando que isso aqui eu não copiei de lugar nenhum, é a minha criatividade, tá, gente? Eu uso da minha criatividade para estar fazendo. Princípio, pego os fios, deixa eu só ajeitar aqui. Eu pego os fios que eu cortei, 4 metros de cada cor, eu vou passar aqui na parte da frente do chinelo, os 2 fios juntos, vou passar. Vou estar pegando os outros 2, vou estar dando uma laçadinha, dessa forma. Eu junto os 2, seguro junto e vou fazendo assim com os meus dedos, pro nozinho chegar lá na parte da frente do chinelo. E eu vou puxando aqui, ó. Vocês estão vendo que o nozinho tá indo, ó, tá vendo? O nozinho tá indo. Por que que eu vou puxando dessa forma? Para os 2 fios, no final das contas, eles ficarem, as fitas de cetim, ficarem no mesmo tamanho. Porque não pode ficar diferente, um lado diferente do outro. Tem que ficar do mesmo tamanho, senão vai faltar a fita na hora de bordar, tá bom? Então, aqui, ó, eu dei um nozinho, eu puxo a verde separada, a azul separada, para ver se eu dei o nozinho certinho. Dei um, vou dar outro, por garantia, eu dou 2 nozinhos. Vamos passar aqui, uma dentro da outra. Nozinho simples, gente, assim, ó. De novo, certo? Depois que eu fiz isso, eu vou bordar, vou começar a bordar o chinelo. Para eu começar a bordar o chinelo, eu tenho que fazer uma pontinha na fita que vai passar por dentro das pedrarias. Para eu fazer uma pontinha, eu faço um corte primeiro diagonal aqui, dessa forma. Faço um cortinho diagonal. Aí, eu pego
Deixa eu só ver onde que eu coloquei meu material. Porque eu separei todo o meu material. Então, gente, eu vou pegar a fita, cortei diagonal, como vocês estão vendo aqui. Aí, eu vou pegar o meu isqueiro e vou queimar essa pontinha aqui, ó. Vou passando de levinho aqui, vou queimando e vou fazendo assim com o dedo, pra ficar uma pontinha roliça. Vocês estão vendo? Com a fita ainda um pouquinho quente, eu vou fazendo assim com o meu dedo, para ela ficar, vocês estão vendo? Vai ficando uma pontinha. Ela ainda está meio achatadinha. Dá pra ver, né? Então, vamos queimar mais um pouquinho. Queimou mais um pouquinho, faz assim com o dedo. Aí, ficou mais pontiaguda. Você vê, tá meio grossinha. Passa mais um pouquinho o isqueiro aqui, até ficar uma pontinha fininha, certo? Que dê para passar as pedrarias por essa pontinha. Eu fiz de um lado, como eu tenho que fazer a ponta na fita que vai ficar pro lado de cima. É a fita verde que eu vou fazer, que vai ficar pro lado de cima, que é onde vai passar as pedrarias dentro. Fiz de um lado, agora eu vou fazer do outro lado. Já tenho que deixar as duas pontinhas prontas, que aí conforme eu vou bordando, eu não preciso me preocupar em ficar fazendo as pontinhas, tá? Então, eu queimo e vou fazendo assim, ó, certo? Aí, vai ficando uma pontinha. Vou fazendo assim. Aí, vai ficando uma pontinha. Bom, depois das pontinhas prontas, como eu já fiz o pé direito, o esquerdo eu vou ter que copiar para ficar igual, certo? No começo, o que que eu fiz? Eu peguei as duas fitas verdes, passei uma folhinha em cada pontinha. Vocês estão vendo que essa folhinha aqui, minúscula, ela tem uma entradinha. Então, eu vou passar aqui dentro. Uma. E dentro da outra fita, eu vou passar outra. Passei uma folhinha dentro de cada fita. Aí, agora, eu vou puxando essa fita, pra quê? Para as folhinhas ficarem lá no comecinho, onde eu tô começando a bordar, rente o chinelo, certo? Aqui, ó. Vai ficar aqui na frente, essas duas folhinhas aqui. Assim como ficou esse aqui, gente. Dá pra ver, né? Então, após eu fazer isso aqui, eu vou primeiro pegar as fitas, inverter elas, uma para cada lado. Para cada lado. Eu vou pegar uma pétala, uma florzinha vermelha, vou passar o fio dentro de um buraquinho da florzinha. Vocês veem que a florzinha tem dois furinhos, né? Como se fosse aquelas florzinhas de colocar em roupa. Estão vendo? Se fosse aqueles botãozinhos de pôr em roupa em formato de flor. Passo num buraquinho, pego a minha pontinha da fita, passo dentro da perolinha. E vou passar dentro do outro buraquinho.
Então, eu vou passando assim. Passei a fita, passei a perolinha dentro, passei a fita pelo outro buraquinho. Essa fita vai ficar perdida aqui? Não. O que eu vou fazer com essa fita aqui? Usei uma, agora a outra. Eu vou passar aqui por dentro, só que eu não vou passar dentro da perolinha, porque o buraquinho da perolinha é muito pequeno. Então, eu vou passar aqui a outra fita. E vou pegar e vou passar já dentro do outro buraquinho do botãozinho, da florzinha. E eu vou sair aqui. Então, uma fita de um lado só que eu passo dentro da perolinha antes de passar pelo outro buraquinho, certo? Porque o buraquinho aqui da perolinha, ele é muito pequeno. Ele é muito justinho, a não ser que você aumente ele, queimando no fogo. Eu já fiz isso, tá, gente? Eu já fiz isso, mas eu não aconselho porque às vezes acaba estragando a pedraria. Então, dá pra fazer dessa forma, e aí eu vou ajustando, ó. Eu vou ajustando, eu vou acertando a perolinha aqui no centro da florzinha, vocês estão vendo? Aqui dentro da florzinha, ajustei, ó que bonitinho. Depois que eu ajustei aqui, aí agora você colocou aqui e agora. Nesse aqui, gente, eu passei a florzinha. Depois da florzinha, eu já passei uma, a gente chama de, é como se fosse folhinha, mas na verdade é oval, é uma pedraria oval, tá? Tem um nome, mas agora eu não me lembro o nome dessa pedraria, tá? Então, eu passei duas, como se fosse folhinhas verdes mais escuras, depois duas brancas. Então, em cada fio aqui, eu vou cruzar para ele ficar mais resistente aqui. Aí, no final de um fio, eu passei essa pedraria, que é em formato ovalzinho aqui, verde, escura. Passei nenhuma, com um fio cruzado. Passei na outra. Depois que eu passei essas duas pedrarias verdes aqui, que é em formato ovalzinho, como se fosse folhas, depois delas ainda, eu passei a branquinha, que foi a que eu passei no início, tá, gente? Então, vamos lá. Com as folhinhas brancas. Depois da verde, branca ou transparente, ou as pessoas às vezes chamam de furta-cor, porque ela, na hora que você mexe ela parece que tem várias cores. Então, passei no final de um, agora eu passei no final do outro. O importante é vocês aprenderem esse começo. Vocês pegando esse começo, o restante é uma repetição, tá? Então, o começo que é o mais importante. Então, aqui, passei as folhinhas, né, branquinha aqui no começo, pus a florzinha com a perolinha, agora as folhinhas brancas e verdes. Depois que eu fiz isso, agora eu vou começar a bordar a alça do chinelo. Então, como que eu faço isso para começar a bordar a alça do chinelo? Vamos virar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então, a fita que vai ficar
por cima, que as pedras vão dentro, logicamente, eu vou passar ela dessa forma, por cima. A fita preta que vai ficar por baixo, ela passa por cima da verde, passa por debaixo da alça do chinelo e eu puxo ela. Entendendo que ficaram duas fitas pro lado direito do chinelo e duas fitas pro lado esquerdo. Então, as duas fitas que eu não vou trabalhar agora do lado esquerdo, eu deixo elas paradinha lá. Eu vou trabalhar aqui, ó, o lado, no caso, direito do chinelo primeiro, tá? Então, vocês já viram que eu fiz o primeiro ponto. Depois do primeiro ponto aqui, que foram essas pedrinhas, eu vou caminhar mais um ponto para depois colocar essas pedrinhas verdes e a transparente. Então, o que que eu faço? Agora eu vou voltar, eu vim da esquerda para a direita, agora eu vou da direita para a esquerda, faço uma laçada dessa forma com a mão, passo a fita preta por cima, debaixo da alça e puxo. Puxei pra cá, agora eu puxo essa pra cá, uma pra cada lado. Uma pra lá, uma pra cá. Puxei, ajustei, agora eu vou voltar. Voltando da direita, da esquerda pra direita. Fita preta por cima, passa por debaixo da alça do chinelo, passa nessa abertura da fita verde e puxa. Vamos ajustar, puxa uma para cada lado e ajustando, ajustando, ajustou. Agora que eu fiz um pontinho aqui, que dá para ver aqui o pretinho, que corresponde ao primeiro ponto, agora eu vou pôr as pétalas verde mais clarinha, que são essas aqui, e as maiorzinhas, que são essas aqui. Então, primeiro, eu vou pôr as maiorzinhas, que olhando aqui, elas estão pro lado de fora, e as mais clarinhas pro lado de dentro. Então, vai a maiorzinha aqui, vai duas pétalas verdes mais clarinhas, e vai outra, no caso, ela tem que ficar nesse sentido, pra fora. Tá vendo que ela tem uma curvinha? Ela tem uma curvinha, então, ela tem que ir nesse sentido pra fora, tá? Arcadinha pra fora. Aí, eu passo aqui dentro e puxo. Aí, elas vão ficar dessa forma, ó. Uma virada pra cada lado e as duas mais clarinhas no meio. Eu puxo. Vou puxando. Chegou aqui no lugar que elas têm que ficar, vou fazer aquele mesmo processo de laçada. Agora, eu estou do lado direito, agora é da direita para a esquerda. Sempre que eu vou colocar pedras, eu coloco da direita para a esquerda. Então, deixo aquela argolinha aqui, aquela, né, curvinha da fita aqui. A preta é por cima da fita verde. Passo a preta por debaixo da alça do chinelo e puxo. Na hora que eu vou ajustar, eu tenho que ajeitar essas pedrinhas em cima da alça do chinelo, pra ficar bonitinho, desse jeitinho, olha, que gracinha. Vendo? Aí fica assim, bonitinho, aí a gente vai ajeitando, vai arrumando, vai ajeitando. Então, aqui, ó, já coloquei as duas primeiras. No caso aqui, gente, eu já criei o modelo do pé direito, que é esse aqui. Então, o esquerdo eu tenho que fazer exatamente igual. Porque vocês já compraram algum sapato, algum chinelo que é bordado de uma forma um pé e outra forma de outro pé? Não, né? Então, tem que fazer exatamente igual. Os mesmos tipos de pedra, a sequência das cores iguais
E as pedras da mesma, não posso mudar de tom. Então, aqui, eu fiz essa pétala verde clarinha e essas duas no meio. Agora, eu olhando aqui, eu fiz mais 2 pontos para depois colocar a florzinha rosa. Então, eu tenho que fazer 2 pontos para depois, cada alcinha dessa preta é um ponto. Então, fiz 2 pontos para depois colocar a sequência da florzinha, que a próxima é rosa. Então, vamos lá. Fazer esses pontos. Da direita para ou da esquerda para direita, passa a fita preta por cima, puxa por debaixo da alça do chinelo, ajusta, ajusta, ajusta. Fiz um pontinho. Agora, da direita para esquerda, a fita verde, a preta por cima, por debaixo da alça, passa aqui por cima da laçada verde. Vamos ajustando, ajustando, certo? Fez um ponto. Agora, como a pedra as pedrarias vai da direita para a esquerda, eu tô na esquerda, então eu tenho que voltar para a direita. Então, vem aqui por cima, passando por debaixo da alça e por cima da fita verde. Lembrando que a fita tem que estar sempre retinha aqui em cima, não pode ficar aquela coisa tudo enrolada, tudo embolada, não. Tem que ficar lisinha, justinha, certinha. Acertei. Aqui, eu passei uma fita com as pedras e já fiz 2 pontos. Já fiz esses 2 pontos, agora é hora de eu colocar a florzinha rosa. Então, a florzinha rosa, ela foi 2 pétalas cinzas, né? Não sei se dá pra vocês verem aqui. Ela foi 2 pétalas cinzas, a florzinha rosa com a perolinha. Então, vou pegar as minhas pétalas cinzas, que eu deixei separada, mas que já misturou, porque eu misturo tudo. Depois, na hora de fazer, eu tenho que procurar. Então, está aqui uma pétala cinza. Lembrando que a fita verde que eu tô usando para colocar as pedrarias está vindo da direita para a esquerda. Então, uma pétala cinza. Agora, uma margaridinha rosa. Passo uma perolinha antes de passar pelo outro furinho da margaridinha. Se vocês quiserem chamar de botãozinho também, não tem problema. Eu uso botãozinho, eu uso muitas coisas para bordar chinelo. Então, assim, se tem furinho, dá para passar a fita de cetim. Você tem que usar a sua criatividade. Eu já usei broche de usar em roupa para bordar chinelo. Aí vai da criatividade da pessoa. Entendeu? Botão normal de roupa. Esse aqui as pessoas usam em roupa de criança, essas margaridinhas. Tem em formato de ursinho, formato de coração. Então, tem muitos formatos. Então, já pus a pétalinha cinza, a margaridinha rosa, a perolinha. Agora, do outro lado, vai outra pétala cinza. Então, aqui, outra pétala cinza. Como eu estou bordando, né, da direita para a esquerda, venho aqui, coloco a fita verde, fazendo como se fosse um arco aqui, né? Como se fosse um arco. E passo a fita preta por cima da verde, entro nesse espacinho aqui, passando por cima novamente da fita verde e vou ajustar. Na hora de ajustar, lembrando que as pedrinhas tem que ficar em cima da alça do chinelo. Aí, vai ajustando assim.
ajustando até ficar certinho, beleza? Depois dessa margaridinha rosa, eu fiz mais um ponto e depois eu coloquei duas folhinhas verdes claras. Depois eu fiz um ponto e mais duas folhinhas verdes fluorescentes. Então, vamos lá. Depois da florzinha. Lembrando que isso aqui não tem regra, não tem regra. Você vai fazendo. Ah, eu tô achando que tá amontoado muito uma em cima da outra, eu quero mais espaço. Então, eu vou colocar mais longe uma da outra. Ah, eu tô achando que tá muito espaçoso. Ah, então eu vou fazer menos pontinho entre uma pedra e outra. Lembrando que eu fui da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Agora, então, eu fiz um ponto aqui, fora o ponto que eu já tinha feito das pedrarias. Então, foi vai e vem, vai e vem. Então, voltei. Agora, que eu vou colocar as duas folhinhas verdes claras, que é para intermediar entre uma flor e outra, como se fosse ramo mesmo de flor, com várias folhas no meio delas. Então, eu vou fazendo aqui duas folhinhas verde clara, ficaram aqui. Eu vou ajeitando a florzinha, né? Sim. Aí, eu voltei com a fita da esquerda para a direita, vou fazer mais um ponto. Da direita para a esquerda. Lembrando que esse aqui vai completar um ponto. Da esquerda para a direita de novo. Para depois, é o espaço de um ponto. Para depois, eu colocar as folhinhas verde fluorescente. Então, agora vai duas folhinhas verde fluorescente. Vocês me perdoem as falhas, porque eu sou novata nesse negócio de gravar vídeo. Mas eu quero muito ensinar o que eu sei, né? A gente não pode ser egoísta e guardar só pra gente o que a gente sabe. Nós temos que compartilhar, né? Então, eu senti esse desejo de ensinar, então eu estou ensinando. Então, eu coloquei a pétalinha verde fluorescente. Depois dela, eu caminhei mais um ponto para depois a florzinha verde. Então, o processo vai ser esse. Sempre o espacinho de um ponto entre uma florzinha, uma folhinha. Então, eu terminei de fazer uma, agora eu tô fazendo outro ponto aqui, ó. E vai, e volta de novo. Eu falo um ponto quando vocês vê que esse pontinho preto aqui, ele tá indo em direção às folhinhas, certo? Aí, pode ver que o próximo ponto, ele tá sem pedra nenhuma. Então, além do ponto que tá passando as folhinhas, eu faço um outro para depois eu fazer o ponto que vai as pedrinhas. Então, agora vai ser o mesmo processo que eu fiz na florzinha rosa, que eu coloquei duas pétalas cinzas. Oba, achei rapidinho. Coloquei uma pétala cinza, uma florzinha verde, certo? Uma florzinha verde.
uma florzinha verde. A perolinha. Aí, vou ajustando aqui, né? Ajustando. Eu tenho que deixar um espacinho, porque a fita preta eu vou passar aqui de baixo, ó. Aí, depois disso, aí a outra pétala cinza. Então, a forma é essa. Eu vou acabar aqui o meu lado de fazer esse processo. Aí, eu acabando, eu volto com vocês para eu mostrar como a gente arremata o final, que é o acabamento, beleza? Então, aqui eu ajustei. Depois que eu ajustei, aí é só eu acertar elas para elas ficarem bem em cima. Eu não posso deixar essa fita aparecendo. Então, eu vou puxando aqui, vai escondendo a fita, para ficar um acabamento bonitinho. Aí, vou ajustando aqui, certo? Aí, depois que eu ajustei bonitinho, aí eu vou bordando na sequência, folhinha, revezando folhinha, igual eu fiz nesse. Folhinha, pedrinha, folhinha, florzinha, vou fazendo até chegar no final. Quando chegar no final, eu volto com vocês para explicar como que a gente faz o acabamento, beleza? Agora, já estou chegando no finalmente da primeira alça, já coloquei as últimas folhinhas aqui, né? Vocês podem ver que ficou idêntico ao lado de dentro do pé direito. Tem que colocar as mesmas cores, as mesmas pedras, a mesma distância. Então, estou finalizando. Então, eu voltei aqui para mostrar para vocês que agora, nesse finalzinho, nas últimas pedras, eu não coloco pedra até aqui o final da alça, porque fica relando um pé no outro e as pedras incomodam. Na hora que você vai passar um pé encostando no outro, essas pedras